Projeto Integrador, Curso de Licenciatura 2020, Polo Badiba City, Grupo 4N2. Alunos: Bernardo Montemor, Fabiane Aníbali, Lidiane Braga, Neolide Araújo. Tutora: Lívia Silva. Tema: Uso do Tinkercad no ensino de circuitos elétricos. Com a pandemia de Covid-19, fez-se necessário o uso de tecnologias no ensino. Com as escolas fechadas, por medida de segurança, o ensino remoto tornou-se uma realidade. Como as novas gerações já estão habituadas a diversos estímulos visuais e auditivos, faz-se necessário a exploração de novas práticas de ensino. Neste projeto, foi sugerido aos professores do 8º ano do ensino fundamental o uso do software gratuito Tinkercad, um aplicativo que permite a realização de diversas atividades práticas com o objetivo de ensinar circuitos elétricos. Inicialmente foi aplicado um questionário a professores de ciências da natureza do ensino fundamental sobre o uso de ferramentas tecnológicas para entender se o uso de tecnologias em aula realmente se faz necessário, e em pesquisas bibliográficas que oferecessem a obtenção de conhecimentos para a elaboração do estudo. Essas pesquisas iniciais visavam a criação de um plano de aula para preparar professores de física do 9º ano do ensino fundamental a manusear e aplicar uma ferramenta tecnológica no ensino de ligações elétricas, o Tinkercad, Autodesk 2020, com o intuito de auxiliar a aprendizagem desse conteúdo pelos alunos. Buscamos também na Base Nacional Comum Curricular as competências a serem desenvolvidas pelo aluno no ensino de ciências e físicas que pudessem justificar o estudo do problema. A partir das respostas dos professores, foram realizadas pesquisas bibliográficas direcionadas à contextualização da física e ao uso pedagógico do Tinkercad, no intuito de auxiliar o professor a abordar o tema com os alunos, buscando uma menor complexidade e utilizando uma metodologia lúdica que possibilita que o aluno seja instigado a buscar o conhecimento. A partir dos resultados da primeira pesquisa, foi elaborado um segundo questionário, contendo um vídeo, um plano de aula e questões avaliativas sobre os 2 itens anteriores. O questionário teve perguntas direcionadas e abertas para que os entrevistados respondessem diretamente às perguntas e ainda pudessem opinar sobre o plano de aula e o vídeo. O vídeo foi produzido para explicar aos professores o funcionamento e a aplicabilidade da ferramenta Tinkercad. Nesse vídeo foram apresentadas também algumas situações de aprendizagem que poderiam ser desenvolvidas com os alunos. O plano de aula consistiu num roteiro que o professor poderia seguir para ensinar circuitos elétricos com os estudantes. Nesse plano, o Tinkercad foi incluído como uma possibilidade de aula prática sobre circuitos elétricos, a qual poderia ser desenvolvida tanto em ambiente presencial como em ambiente remoto. Através de um exercício de simulação no aplicativo Tinkercad, os alunos poderão aplicar os conceitos aprendidos sobre eletricidade em um circuito simples, utilizando os elementos necessários já aprendidos para isso, como geradores, fonte de energia, condutores, receptadores. Na proposta do plano de aula, o professor pode introduzir o assunto sobre circuitos elétricos em uma aula teórica, na qual primeiro conversa com os alunos sobre o que eles já sabem sobre o tema,
A partir das respostas dos alunos, sugere-se que o professor explique o funcionamento do circuito de maneira teórica, sem demonstrar o circuito propriamente dito, apresentando apenas os conceitos. Na segunda aula prática, nela os alunos devem aplicar os conceitos aprendidos sobre eletricidades e montar um circuito simples, utilizando o aplicativo Tinkercad. O professor explica como acessar a ferramenta e mostra onde os alunos encontram os componentes necessários para montar o circuito. Conforme o estudante conseguir montar o sistema, o professor desafia a montar sistemas mais complexos, com outros componentes que o próprio aluno pode até escolher. O professor avalia se o aluno foi capaz de adicionar mais elementos ao sistema para avaliar a capacidade dos alunos em dominar não só a ferramenta tecnológica, mas também os conceitos sobre eletricidade. No total, 4 entrevistados responderam ao questionário enviado. Nenhum deles manifestou dúvidas sobre o plano de aula ou sobre o vídeo demonstrando o uso do Tinkercad. Todos disseram que essa ferramenta poderia ser útil como método auxiliar no ensino e aprendizado sobre circuitos elétricos, que desenvolver exercícios em aula pode ajudar o estudante a entender e consolidar melhor os conceitos apresentados em aula e que se sentiam confortáveis para usar o aplicativo em aula. Um entrevistado ressaltou que não conseguiria aplicar a ferramenta em sua escola devido a problemas de infraestrutura, como a falta de internet para os aparelhos eletrônicos e até de computadores suficientes para os alunos. E um outro entrevistado ainda apontou que o método proposto para a aula prática não estava de acordo com sua concepção de ensino, porque os alunos precisariam desenvolver a atividade prática sozinhos depois de entender bem os conceitos da aula teórica, ou seja, sem a demonstração por parte do professor. Porque quando o professor demonstra o funcionamento do circuito elétrico, ele limita a capacidade de criação do aluno em criar suas próprias soluções e raciocínio, e acaba imitando o que o professor fez. Pensando nisso, nós fizemos algumas modificações no plano de aula, como adicionar a sugestão de deixar a simulação do Tinkercad apenas para os alunos, sem a demonstração do professor. E com isso a gente conclui que o Tinkercad é uma ferramenta útil aos professores para ensinar circuitos elétricos a estudantes do 8º ano do ensino fundamental, porque é uma ferramenta que pode ser usada em aulas com metodologias mais ativas, onde o aluno desenvolve sozinho suas próprias soluções e raciocínio. Ela permite ao aluno relacionar teoria e prática e consolidar melhor os conceitos. E como outros trabalhos já verificaram, o Tinkercad pode promover engajamento e entusiasmo nos estudantes, porque nesse tipo de aula os testes e erros não são punidos. Pelo contrário, eles são aceitáveis e necessários. Então a gente sugere que o Tinkercad não substitua as aulas com objetos reais, porque como foi mencionado no questionário, os alunos se beneficiam com aulas práticas, onde eles podem manipular os objetos, mas como uma ferramenta alternativa ou auxiliar, que pode ser importante na realidade de ensino remoto que nós estamos vivendo. E também para garantir que os alunos conheçam e tenham experiência com tecnologias, que é algo inclusive previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, justamente pela importância desse tipo de conhecimento para formar cidadãos na sociedade atual, tanto do Brasil como do mundo, que vive um período ligado a tecnologias. Muito obrigada a todos